Hoje a gente vai desvendar uma história de família. Uma saga. É uma saga italiana que É. atravessa o oceano e aporta em terras brasileiras. Isso promete. E para me ajudar a navegar nesse mar de informações, tem aqui comigo a Dolores, expert em pesquisa genealógica, Ué. com foco especial na imigração italiana para o Brasil. Dolores, seja muito bem-vinda. Obrigada, Zé Inácio. É um prazer estar aqui. Adoro desvendar esses mistérios de família. E a história da família Altavia é de tirar o fôlego. É a verdade. A Dolores mergulhou de cabeça em listas de passageiros, Aham. certidões de casamento, até registros de cemitério, Ufa. para reconstruir a trajetória da Rosa Altavia e sua família, Isso. que vieram da Itália para o Brasil entre o final do século XIX e início do XX. Dolores. Me fala o que te fascinou nesse caso. Olha, a pesquisa é incrivelmente detalhada. Foi feita pela Maristela Oliveira, que parece ser descendente da família. A gente começa com a história da Rosa Altavilla, nascida em Agira, na Itália. Ela se casou com Giuseppe Milauro, que teve 4 filhos antes de emigrar para o Brasil em 1902, a bordo do navio Etruria. Eles viajaram com a mãe e o irmão mais novo da Rosa em busca de uma nova vida. Parece uma história comum da imigração italiana, né? Parece. Mas prepare-se, porque as coisas vão tomar um rumo inesperado. Aham. Muita gente veio da Itália pra cá nessa época. Mas imagino que essa família tem uma história especial pra você ter se debruçado sobre ela, certo? Sim. Me conta qual é o primeiro mistério. O primeiro nó na linha do tempo aparece com os registros de nascimento de 2 filhos da Rosa, Filippo e Silvestre. A Maristela descobriu certidões de nascimento brasileiras para eles antes da família supostamente ter chegado ao Brasil em 1902. Pera um pouco, Dolores. Então eles já estavam no Brasil antes. Será que a família mentiu na lista de passageiros? Ou será que temos um caso de irmãos separados por um oceano? Calma, Zé Inácio. A Maristela é como uma detetive de família e ela não desistiu até encontrar a resposta. Através de outras listas de passageiros, ela descobriu que Rosa, Giuseppe e outros membros da família, incluindo a irmã da Rosa e sua família, chegaram ao Brasil em 1893, 9 anos antes daquela viagem que a gente pensava ser a primeira. 9 anos antes. Yes. Mas que reviravolta. Será que eles fizeram a primeira viagem para sondar o terreno e depois voltaram para buscar o restante da família? É uma possibilidade. E essa viagem de 1893 tem mais algumas peças que não se encaixam. Os registros são confusos, com nomes riscados, destinos incertos, e tem outro detalhe intrigante. Eles não ficaram na hospedaria dos imigrantes em São Paulo, que era o ponto de chegada para a maioria dos imigrantes. Parece que essa família gostava de um mistério, né? Mudando de identidade, sumindo dos registros, parece até roteiro de filme. E a trama se complica ainda mais com a descoberta da morte do cunhado da Rosa, Vincenzo Milauro, durante essa viagem de 1893. Imagina a situação, Zé Inácio. Perder um membro da família durante uma travessia transatlântica já era uma tragédia. Nossa, E ainda por cima em um país desconhecido. que situação difícil. E o que aconteceu depois? Será que essa perda influenciou a decisão da família de voltar para a Itália? Dolores, a gente ficou naquele suspense sobre a viagem de 1893, lembra? Lembro sim, Zé Inácio, a Maristela, encontrou a Rosa e o Giuseppe. É na lista de passageiros do navio que trouxe a irmã da Rosa Ângela para o Brasil. Mas tem algo estranho aí, né? Eles estavam nessa viagem, mas sumiram dos registros. Como assim? É tipo mágica. Pois é, Zé Inácio. Parece que essa família tinha um talento especial para desaparecer. A lista mostra que eles embarcaram em Genova com destino a Santos, uma verdadeira caravana familiar. Vincenzo Minoro e sua esposa Grazia Stancanelli, com os filhos Maria Filippo e Mariana. Nossa. O Giuseppe e a Rosa Salvatore Morelli e Ângelo Altavia, com o filho Calogero. Mas os nomes da Rosa do Giuseppe e de outros familiares estão riscados sem indicação de cidade de destino. E a gente sabe que o Vincenzo, cunhado da Rosa, faleceu durante essa viagem em janeiro de 1893. Mas o registro de óbito dele menciona a Gira, na Itália, como local da morte, e também o Vapor Rio de Janeiro. Que mistério, né? Eles estavam no navio, mas sumiram dos dias de outro. Exatamente. Aí a gente precisa pensar como um detetive e juntar as peças do quebra-cabeça. A Maristela acredita que, como Salvatore Morelli já tinha vindo para o Brasil em 1808, ele pode ter organizado tudo para a família. Sei, E eles foram direto para outro lugar sem passar pela hospedaria dos imigrantes em São Paulo. faz sentido. Essa hospedaria era o local de registro oficial para a maioria dos imigrantes, né? Se eles foram direto para outro lugar, não teriam seus nomes registrados. Isso mesmo. E essa hipótese se fortalece quando a gente considera o contexto da imigração italiana no Brasil. Era comum que as famílias se ajudassem formando verdadeiras redes de apoio. Um parente que já estava estabelecido no Brasil podia facilitar a vida dos que estavam chegando, Ah, indicando trabalhos e lugares para morar, É, e até mesmo ajudando a contornar a burocracia. e essa rede de apoio era fundamental para os imigrantes, né?
Afinal, eles chegavam a um país completamente diferente, Totalmente. com idioma, costumes e leis que não conheciam. Imagina o desafio que era começar uma nova vida do zero. Com certeza. E essa história da família Altavia nos mostra como a experiência da imigração era complexa e multifacetada. Não era só pegar um navio e desembarcar em um novo país, era preciso coragem e resiliência. Yeah. E muitas vezes contar com a ajuda de quem já estava aqui. E a gente vê essa resiliência na Rosa que não se deixou abater pelas dificuldades. Mas voltando aos filhos, você falou que o Filipe e o Silvestre nasceram no Brasil, antes daquela viagem oficial de 1902. A Maristela conseguiu confirmar isso. Conseguiu sim. Ela encontrou as certidões de nascimento brasileiras deles. O Filipe nasceu em Santa Rita do Passa Quatro em 1894 e o Silvestre em Santa Cruz das Palmeiras em 1896. Já a Maria, a filha mais nova, nasceu na Itália em 1900. Então faz sentido a Rosa ter voltado para a Itália depois de 1996. Isso. Talvez para buscar a Maria dos familiares. E retornado ao Brasil em 1902. Exatamente. E a gente não pode esquecer que o pai da Rosa era Ângelo, o Silvestre Altavilla, faleceu em 1994, logo depois da vinda delas para o Brasil. Imagina um turbilhão de emoções que essa família viveu. Lidar com a morte de um ente querido, a adaptação ao novo país, as dificuldades de comunicação, a saudade da terra natal. É muita coisa para processar. A gente vê como a pesquisa da Maristela vai além de nomes e datas. Ela nos transporta para o passado. Sim. Nos coloca no lugar daqueles imigrantes e nos faz sentir suas alegrias e tristezas. É como se a gente estivesse folheando um álbum de família. Verdade. Descobrindo histórias e segredos que estavam escondidos no tempo e essa história ainda reserva mais surpresas. É mesmo. Então, pessoal, preparem-se para a última parte do nosso mergulho, onde vamos desvendar o desfecho dessa intrigante história familiar. Dolores, na parte anterior, a gente falou sobre como era desafiador para os migrantes se estabelecerem no novo país. Era mesmo? Especialmente naquela época. E a gente viu como a família Altavia teve que se adaptar. Mudando de cidade, buscando apoio com parentes. Mas teve um detalhe que me chamou a atenção. A variação do sobrenome Milauro nos documentos. Você comentou que isso era comum, né? Como em um pesadelo para quem faz pesquisa genealógica. Nossa. Imagina o sobrenome do Giuseppe aparece como José Melaro, José Melno, José Milaro, José Melaro, José José Melavo. É como se o sobrenome estivesse em constante mutação. Parece até um daqueles jogos de onde está o Wally. É! Assim com nomes. E essas variações dificultaram a pesquisa da Maristela. Sem dúvida. A falta de padronização na escrita dos sobrenomes era frequente, principalmente entre as famílias de imigrantes que muitas vezes tinham baixa escolaridade e precisavam lidar com a burocracia em um idioma que não era o seu. E essas variações se propagavam para as gerações seguintes, tornando a árvore genealógica um verdadeiro labirinto. Mas a Maristela conseguiu desvendar esse labirinto, né? Ela rastreou a família por várias gerações, mapeando seus deslocamentos, casamentos e nascimentos. É como montar um quebra-cabeça gigante com cada documento, revelando uma nova peça da história. E é aí que a pesquisa genealógica se torna tão fascinante. A gente vai juntando as peças, conectando os pontos, e de repente a história da nossa família ganha vida com todas as suas nuances e complexidades. E a gente percebe que essa história individual se conecta com a história de um país, de um povo, de uma época. E a história da família Altavia é um exemplo disso, né? Com certeza. Uma família comum que atravessou o oceano em busca de uma vida melhor, enfrentou desafios, se adaptou às circunstâncias, deixou sua marca no Brasil. É inspirador ver como a Maristela resgatou essa história do esquecimento, nos mostrando que por trás de cada nome e de cada data existe uma vida, um legado. Exatamente. E essa história nos convida a refletir sobre as nossas próprias raízes, a buscar as histórias das nossas famílias, a honrar a memória dos nossos ancestrais. Quem sabe ao mergulharmos no passado. Não descobrimos que também somos protagonistas de uma grande saga. Que bela mensagem para a gente encerrar o nosso mergulho, Dolores. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos e por nos guiar nessa jornada fascinante pelo passado da família Altavia. O prazer foi meu, Zé Inácio. E deixo um convite para os nossos ouvintes. Abram os álbuns de família, procurem as certidões antigas, conversem com os parentes mais velhos. Tem muita história esperando para ser descoberta. E quem sabe em breve a gente se encontra por aqui para desvendar outros mistérios do passado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.